Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de raciocínio lógico para concursos envolvendo o assunto de tabela verdade, que é um assunto extremamente importante para quem está se preparando para concurso, tanto para você que está começando agora, quanto para você que precisa dar uma revisada nesse assunto. Essa aula aqui vai ser extremamente importante, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Ângelo Hélio, eu sou perito criminal e professor de raciocínio lógico e matemática para concurso. E nessa aula nós vamos dar uma revisada teórica desse assunto de tabela verdade e resolver algumas questões recentes que foram cobradas em concurso. Tranquilo? Então bora para nossa aula, só lembrando, galera, que na descrição do vídeo eu sempre deixo aí o link do resumão de raciocínio lógico e matemática para concurso, para quem quiser fazer o download gratuito, o link do meu curso Exatas Express para quem quiser conhecer, que é um curso focado em resolução de questões para concurso, a playlist com todas as aulas de raciocínio lógico que eu já gravei e o link do meu grupo no WhatsApp. Tranquilo? Então bora lá? Vamos dar uma pincelada teórica desse assunto de tabela verdade, tá? Quando eu falo tabela verdade, pessoal, na realidade as questões, que envolvem esse assunto, a gente precisa estar muito bem na lógica de cada um dos conectivos. Então, dentro do raciocínio lógico proposicional, nós temos as proposições e essas proposições elas podem estar conectadas através de conectivos lógicos. Tá? Nós temos 5 principais conectivos que são cobrados em concursos. E a gente precisa saber a lógica de cada um desses conectivos, nós precisamos saber como ele aparece na língua portuguesa e também na simbologia lógica. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma revisada teórica aqui nesse assunto para a gente ver como as bancas de concurso cobram esse assunto. Então o primeiro conectivo é a conjunção. Galera, a conjunção ele aparece nas provas como e, tá? E também pode aparecer, às vezes, como mas. Tá? Então, ele tem o sentido aditivo, o sentido que eu estou adicionando duas informações. A simbologia dele, pessoal, é esse símbolo aqui, ó. Tranquilo? E o que a gente precisa saber da lógica da conjunção, do conectivo e? O mais importante, eu destaquei aqui em amarelo, pessoal. A gente precisa saber que o e, que a conjunção, somente é verdadeira quando for tudo verdade. Tá? Então, somente nessa hipótese que a conjunção é verdadeira. Se eu tiver tudo verdade, ou seja, a primeira proposição é verdadeira e a segunda também é verdadeira, somente nessa hipótese que a conjunção vai ser verdadeira. Tá? Então, o e só é verdade quando for tudo verdade. E por outro lado, pessoal, ele vai ser falso quando a gente não tiver tudo verdade. Ou seja, se eu tiver pelo menos um valor falso, o resultado do e vai ser falso. Tranquilo? Depois nós temos a disjunção inclusiva, que é conhecida como ou, cujo símbolo é esse daqui, ó, é um Vzinho, tá? O que a gente precisa saber da disjunção inclusiva, pessoal? O principal é esse daqui, ó. Quando que ela vai ser falsa? Ela só vai ser falsa em uma hipótese, quando a gente tiver tudo falso. Então, quando eu tiver pelo menos um valor lógico verdadeiro, a disjunção inclusiva vai ser verdade, tá? Essa é a lógica do ou. Depois a gente tem o condicional, que de longe é o conectivo lógico mais cobrado em concurso público. Ele aparece frequentemente como se então, tá? Às vezes não tem um então, às vezes só tem o se e depois uma vírgula, mas o que a gente precisa saber é o sentido, que é uma condição. Ele traz esse sentido de uma condição, tá? O símbolo é essa setinha aqui para a direita. E o que a gente precisa saber do condicional, pessoal? O condicional ele só é falso em uma hipótese, em uma combinação de valor lógico, tá? Que é quando a gente tem verdade na primeira parte com falso na segunda parte. Para a gente lembrar, a Vera Fischer. Ou seja, verdade no antecedente e falso no consequente, tá? E por outro lado, o condicional ele vai ser verdadeiro nas outras hipóteses, ou seja, quando a gente não tem a Vera Fischer, Ou seja, quando a primeira parte, a primeira proposição é falsa, ou então quando a segunda proposição é verdadeira. Em qualquer uma dessas hipóteses, o condicional é verdadeiro. Ele só vai ser falso quando a gente tem a combinação verdade na primeira parte com falso na segunda parte. Depois a gente tem o bicondicional e a disjunção exclusiva. O bicondicional, pessoal, é o se, somente se, e a disjunção exclusiva é o ou, tá? Qual que é o símbolo do bicondicional? É essa seta dupla aqui, ó, nos dois sentidos, e o ou, a disjunção exclusiva, é esse símbolo aqui, ó, o Vzinho com um tracinho embaixo. Qual que é a lógica deles que a gente precisa saber? O bicondicional, ele só é verdade, pessoal, quando a gente tem uma combinação de valores lógicos iguais. Então, se eu tenho, por exemplo,
verdade com verdade ou falso com falso, valores lógicos iguais, o bicondicional é verdadeiro. Por outro lado, ele vai ser falso quando a gente tem a lógica contrária, ou seja, valores lógicos diferentes. Verdade na primeira com falso na segunda, ou o contrário, né? Falso na primeira com verdade na segunda. Então, para o bicondicional ser verdade, nós temos que ter combinação de valores lógicos iguais. A lógica da disjunção exclusiva, que é o ou, é exatamente o contrário, pessoal. Enquanto para o bicondicional ser verdade nós temos que ter valores lógicos iguais, a disjunção exclusiva nós temos que ter valores lógicos diferentes. Então o ou ele só é verdadeiro quando nós temos valores lógicos diferentes, ou seja, por exemplo, verdade na primeira com falso na segunda, ou falso na primeira com verdade na segunda. Por outro lado, o ou ele vai ser falso quando nós tivermos valores lógicos iguais, ou seja, verdade com verdade, falso com falso. Então a gente percebe que a lógica desses dois conectivos aqui, né, do bicondicional e a disjunção exclusiva, é exatamente um contrário do outro. Por isso que a negação do bicondicional é a disjunção exclusiva e a negação da disjunção exclusiva é o bicondicional. Um é a negação do outro, um é o contrário do outro. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ver como que as bancas de concurso cobram esse assunto, tá? Então vamos resolver aqui a nossa primeira questão, que foi cobrada agora em 2024. Resolva a tabela verdade a seguir. Então nós temos aí uma tabela verdade e ele quer saber a proposição composta na sexta coluna é o quê? Contradição, tautologia, contingência, causalidade, consequência. Então vamos lá. Vamos resolver essa tabela e depois analisar as alternativas. Olha só, galera, nós temos 3 proposições simples, né? A proposição P, a proposição Q e a proposição R. Na quarta coluna, nós temos aqui uma operação, né? Que é o condicional. Então, eu vou pegar a primeira proposição, que é a proposição P, e fazer um condicional, conectar essa proposição P através do condicional com a proposição Q. Ou seja, eu estou pegando essa minha coluna aqui, todas essas combinações de valores lógicos e combinando, conectando com essa nossa segunda coluna aqui, ou seja, essa nossa segunda combinação de valores lógicos, através do condicional. E aí eu te pergunto, né? O que a gente precisa lembrar do condicional? Eu preciso lembrar que o condicional ele só tem uma possibilidade de ser falso. O restante das combinações de valores lógicos ele vai ser verdadeiro. Então eu vou me preocupar, pessoal, naquela hipótese que eu tenho uma combinação de valor lógico. Qual que é essa hipótese? Que é a hipótese do condicional ser falso. O condicional ele só é falso quando a gente tem a combinação verdade na primeira parte com falso na segunda. Então eu vou me preocupar nessa situação, nessa combinação, que a gente tem exatamente aqui, né, pessoal? Aqui eu tenho VF e aqui eu tenho VF também. Então eu já sei que nas duas últimas linhas nós temos VF, ou seja, eu vou ter o valor lógico falso. Então vamos colocar aqui, aqui vai ser falso, aqui vai ser falso. Por outro lado, as demais linhas vai ser verdadeira, né? Então aqui é verdade e aqui é verdade. Tranquilo? Beleza, agora na nossa quinta linha, o que a gente tem? A gente tem o P e Q, ou seja, eu estou conectando essa nossa coluna, essa nossa proposição, a essa nossa outra proposição, através do conectivo E, que é a conjunção. Qual que é a lógica da conjunção que a gente precisa lembrar para a prova? É a única hipótese que a conjunção é falsa. Ou melhor, pessoal, a única hipótese que a conjunção é verdadeira, né? A conjunção só é verdade quando nós temos a combinação lógica de valores verdade e verdade, ou seja, tudo verdade. Se eu tiver pelo menos um falso, a conjunção vai resultar em falso. Então eu vou me preocupar exatamente nessa hipótese. Quando que eu tenho tudo verdade? Aqui, né? Nessa linha e nessa linha. Então, nas duas primeiras linhas, nós sabemos que a conjunção é verdadeira. Então aqui é verdade e o restante é falso, tá? Se não é verdade, é falso. E agora vamos calcular a sexta coluna. O que nós temos aqui? O P condicional com Q, que é essa coluna, o operador OU, que é a disjunção inclusiva, e depois nós temos P e Q, que é essa coluna aqui. Então, galera, nós vamos conectar essa nossa coluna a essa nossa coluna através do operador OU, tá? Que é a disjunção inclusiva. Esse operador aqui. O que a gente precisa lembrar da disjunção inclusiva, do OU? O OU, ele só é falso em uma hipótese. Que hipótese que é essa? Que é quando a gente tem tudo falso.
Então o ou só vai ser falso quando a gente tem tudo falso. Então vamos analisar quando esse ou vai ser tudo falso. Olha aqui, ó. Aqui nessa hipótese e aqui nessa hipótese, ou seja, nessas duas linhas, o ou ele vai ser falso. Então aqui eu tenho falso, aqui eu tenho falso e no restante tudo verdadeiro. Tranquilo? E agora vamos analisar as alternativas. Olha só, na letra A ele está falando que a proposição composta da sexta coluna, que é essa daqui, é uma contradição. Galera, o que é uma contradição? Uma contradição é uma proposição que só possui o valor lógico falso, independente da combinação de valores lógicos das proposições simples que compõem aquela proposição. Então, para qualquer valor lógico das proposições que compõem essa proposição, uma contradição ela sempre vai ser falsa. Tá? E a nossa sexta coluna, nós temos valores lógicos verdadeiros e nós temos valores lógicos falsos. Então ela não é uma contradição, tá? Então essa nossa letra A aqui está errada, isso daqui não é contradição. Letra B, tautologia, também não é uma tautologia, né, pessoal? Porque o que é uma tautologia? É o contrário da contradição. Enquanto a contradição nós temos valores lógicos falsos, a contradição ela sempre é falsa, a tautologia é sempre verdadeira. Então seria uma coluna aqui onde a gente tinha somente V, né? Somente resultado lógico verdadeiro, o que não é o caso, né? Então não é contradição e também não é tautologia. Então o que é essa nossa coluna, pessoal? Essa nossa coluna, essa nossa proposição, na realidade é uma contingência, tá? Uma contingência é quando a gente tem valores lógicos verdadeiros no resultado da proposição e valores lógicos falsos. Tranquilo? Então a nossa primeira questão, gabarito, letra C. Vamos avançar à próxima questão. Vamos lá, ó. Mais uma questão de 2024. Considere as afirmações a seguir. Se César é advogado, então Diana é enfermeira, Amanda é cientista ou Diana é enfermeira, sabendo-se que a afirmação 1 é verdadeira e que a afirmação 2 é falsa, é possível concluir corretamente que... Então vamos lá, pessoal. Essa questão aqui, na realidade, a gente poderia resolver ela dentro do assunto de argumentação lógica, tá? Mas a minha intenção aqui é treinar com vocês a lógica de cada um dos conectivos, tá? Quando determinado conectivo é verdadeiro e quando determinado conectivo é falso. Então vamos lá. A questão falou pra gente que a afirmação 1 é verdadeira. Então vou colocar aqui, ó, que isso daqui é uma verdade. E que a afirmação 2 é falsa. Então isso daqui é falso. Tranquilo? Agora vamos analisar o que a gente tem na afirmação 1 e o que a gente tem na afirmação 2. Olha só, a afirmação 1, nós temos aqui, ó, qual conectivo, galera? Nós temos o conectivo se então, né? Olha só, o condicional, né? Se, então, tá? E aí nós temos duas partes do se então, certo? A primeira parte, César é advogado. Essa é a nossa primeira proposição do se então. E aqui nós temos a segunda parte, Diana é enfermeira, é a segunda parte desse nosso condicional. Beleza? Muito bem, pessoal. Qual que é a lógica do condicional? O condicional ele só é falso quando a gente tem a Vera Fischer, né? Verdade na primeira com falso na segunda. Mas esse nosso condicional ele é verdadeiro. Então eu poderia ter aqui diferentes combinações de valores lógicos para cada uma dessas proposições. Então, por enquanto, eu não sei se César é advogado é uma mentira ou é uma verdade. E eu também não sei se a Diana é enfermeira ou não, tá? Então agora vamos analisar a segunda proposição. A segunda proposição, nós temos aqui, ó, o conectivo ou, tá? A disjunção inclusiva. Qual que é a lógica do ou, pessoal? O ou, ele só é falso quando a gente tem tudo falso, tá? Vamos só melhorar isso daqui. Então esse ou aqui, ele está dando resultado lógico falso. Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que a gente tem tudo falso, né? Então, eu já consigo determinar que a Amanda é cientista. Isso daqui tem que ser uma mentira, né? Eu concluo que isso é falso. E Diana é enfermeira, tem que ser falso também, tá? Cada uma dessas proposições são falsas. Ou seja, eu tenho tudo falso. Então, pessoal, eu já vou colocar aqui, né? Que isso daqui é falso e isso daqui é falso. Então, vamos lá, ó. Eu sei que a Amanda é cientista, é falsa. Então a verdade é que ela não é cientista, certo? E Diana é enfermeira, também é falsa.
Então a verdade é que Diana não é enfermeira. E onde que está falando sobre a Diana? Está aqui, né? Ó. Então Diana é enfermeira, vai ser verdade ou falso, pessoal? Diana é enfermeira é falso, tá? Então nós descobrimos que essa nossa segunda parte aqui, ó, do condicional é falsa. E aí eu pergunto para vocês, qual que vai ser o valor lógico dessa nossa primeira parte? Se a segunda parte do condicional é falsa, e eu sei que esse nosso condicional ele é verdadeiro, pessoal, a nossa primeira parte, ela poderia ser, por exemplo, verdade, verdadeira aqui. Se eu tivesse verdadeiro com falso, eu ia ter a combinação lógica VF, né? E o condicional, ele só é falso quando a gente tem VF. E esse nosso condicional, ele não é falso, ele é verdadeiro. Então eu não posso ter verdade aqui, ó. Se eu não posso ter verdade, eu concluo que essa nossa primeira parte só pode ser falsa. Então eu descubro que César é advogado é uma mentira, ou seja, César não é advogado. Agora vamos analisar as alternativas. Olha só. Letra A. Ou Amanda não é cientista ou César não é advogado. Qual que é o conectivo lógico que nós temos aqui? Nós temos o ou, né? A disjunção exclusiva. Olha só. Ou Amanda não é cientista ou César não é advogado. Galera, qual que é a lógica do ou? O ou, ele só é verdadeiro quando a gente tem valores lógicos diferentes, né? Vamos ver se a gente tem valores lógicos diferentes ou iguais. Vamos lá. Ó. Amanda é cientista? É verdadeiro ou falso, pessoal? O que a gente sabe sobre Amanda? Olha só, Amanda é cientista é falso, né? Então, Amanda não é cientista vai ser verdadeiro, certo? Então eu tenho aqui valor lógico, verdade. César não é advogado. Isso daqui é verdadeiro ou falso, pessoal? O que a gente sabe sobre o César? Vamos voltar aqui na proposição 1. Olha só, César é advogado é uma proposição falsa. Então, César não é advogado é o quê? É verdade, né? A verdade é que ele não é advogado. Se César é advogado é mentira, então a verdade é que ele não é advogado. Então eu tenho aqui, ó, valores lógicos iguais, ou seja, verdade na primeira parte com verdade na segunda parte. E para o ou ser verdadeiro, eu tenho que ter valores lógicos diferentes e não iguais, né? Então eu concluo que essa nossa proposição possui valor lógico falso. Então isso daqui é falso. Tranquilo? Vamos analisar a letra B agora. César é advogado e Diana é enfermeira. Nós temos aqui a conjunção, tá? A conjunção só é verdadeira quando a gente tem tudo verdade. Será que a gente tem tudo verdade aqui, ó? César é advogado? É falso. Então a gente já sabe, pessoal, que a nossa primeira parte é falsa. Se eu tenho que isso daqui é falso, esse falso me garante que o resultado disso aqui vai ser falso. Porque para a conjunção, para o e ser verdadeiro, eu tenho que ter tudo verdade. Se eu tenho pelo menos um falso, já era, o resultado é falso. Então a letra B não pode ser o nosso gabarito. Amanda é cientista ou Diana não é enfermeira. Nós temos agora o ou, né? Para o ou ser verdadeiro, eu tenho que ter pelo menos uma verdade. Qual que é a lógica dele? O ou só é falso quando a gente tem tudo falso. Então, se eu tenho pelo menos uma verdade, ele é verdadeiro. Vamos ver se a gente tem pelo menos uma verdade aqui, ó. Amanda é cientista. Isso daqui é verdadeiro ou falso, galera? Amanda é cientista, é falso, né? Tá aqui, ó. É falso. Então, eu tenho falso ou Diana não é enfermeira. Diana é enfermeira ou não é enfermeira? Olha só, Diana é enfermeira é falsa. Então a verdade é que ela não é enfermeira, né? Então Diana não é enfermeira é uma verdade. Então eu tenho aqui falso ou verdadeiro. Resultado disso daqui vai ser verdadeiro, então vai ser o nosso gabarito, né? Gabarito nosso na letra C. Tranquilo? Só para a gente treinar, vamos analisar as demais alternativas. Amanda é cientista ou César é advogado. Vamos lá. Mais um caso do ou, né? A disjunção inclusiva. Para o ou ser falso, eu tenho que ter tudo falso. Vamos ver se a gente tem tudo falso aqui, ó. Amanda é cientista. É falso ou verdadeiro? Amanda é cientista, está aqui. É falso. Então isso daqui é falso. Ou César é advogado. César é advogado é falso. Então eu tenho falso ou falso. Vai resultar em falso. Se César não é advogado, então Amanda é cientista. Nós temos agora o condicional, o se então. Qual que é a lógica do se então? O se então só é falso quando a gente tem VF, a combinação verdade na primeira parte com falso na segunda parte. Se a gente tiver VF, o resultado disso daqui vai ser falso, tá? Então vamos lá. Ó. César não é advogado.
César é advogado é falso. Então a verdade é que ele não é advogado, certo? Então eu concluo que a minha primeira parte é verdadeira e a segunda parte, Amanda é cientista. Vamos lá. Amanda é cientista é falso. Então eu tenho aqui V na primeira parte com falso na segunda parte, ou seja, resultado lógico falso. Eu encontrei o VF e o condicional só é falso quando a gente tem VF. Tranquilo? Então gabarito confirmado. Resolvemos aí 2 questões de concurso envolvendo o assunto de tabela verdade, né? Os conectivos lógicos. Nós entendemos a lógica dos 5 conectivos lógicos que são cobrados em concurso. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem tiver interesse em conhecer o meu curso Exatas Express, que é um curso focado em resolução de questões para concurso, para quem está na reta final, precisa de um material mais focado, mais objetivo, o link vai estar aí na descrição. E para continuar estudando comigo, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora para a próxima aula. Valeu, tamo junto, fique com Deus, bons estudos.